Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até ele. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa e é um prazer poder te receber aqui para mais uma entrevista. E eu quero te perguntar uma coisa: você sabe o que é vida litúrgica? Já ouviu falar em calendário litúrgico? Talvez você aí é um crente evangélico, nos acompanha e não faça a mínima ideia de que isso existe. E para conversar sobre isso, eu recebo aqui dois pastores que já estiveram aqui comigo, que é o Maicon e o Amado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, falando sobre vida litúrgica. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. O Maicon veio aqui sozinho uma vez, né, Maicon? Falar Sim. sobre tecnologia, inteligência artificial. É isso aí. E o Amado já veio aqui outras vezes no passado e a última vez veio sozinho também. E Sozinho uma vez, vim com o Diego depois. Veio com o Diego, então é um prazer poder receber vocês aqui de novo. E a gente vai conversar então sobre vida litúrgica. E para começar, igual a gente combinou, e para poder contextualizar aqui para todo mundo que nos acompanha, falar um pouco sobre o que isso significa, vida litúrgica, calendário litúrgico, e o que isso realmente significa dentro da vida da igreja, a importância disso para a vida da igreja. Ok. Quando a gente pensa em liturgia, né, quando nós olhamos para o verbo grego, para a expressão grega, nós estamos falando de serviço, e um serviço que normalmente a gente atribui mais a um serviço em adoração, um serviço cultico, né? Então, estamos apontando para uma vida em tempo integral de serviço a Deus. Então, quando nós falamos em algo como uma vida litúrgica, é entendendo que o nosso tempo de relacionamento com Deus, de vida de oração, de santidade, de louvor, ele não é um tempo restrito àquele momento que você tem o domingo ali na semana, né, para você desfrutar dessa comunhão com Deus, crescer espiritualmente, mas que a sua vida precisa ser uma vida litúrgica, uma vida que é um serviço de tempo integral a Deus. Porque nós entendemos que há duas maneiras de nós enxergarmos o tempo. Você pode enxergar o tempo como algo dividido, no qual eu tenho ali o domingo como aquela porção religiosa e cristã da minha semana, e os outros 6 dias eu funciono em outra frequência. Quando eu trabalho, quando eu estudo, quando eu me divirto, o cristianismo não entraria ali, a minha fé não toca aquelas áreas. Quando eu penso na vida como um exercício litúrgico, eu quero dizer para você que o meu tempo como um todo, ele é um tempo sob o contato direto e constante da graça de Deus. Então, quando se pensa em um calendário litúrgico, você está pensando, existe um ritmo com o qual a sociedade pensa o seu tempo, essa correria desenfreada. Eu penso o Natal só como uma data mercadológica, eu penso na Páscoa só como uma data de vender chocolate. Quando eu suspendo isso e penso, não, existe um valor superior cristão, aí eu penso o Natal como o nascimento de Cristo, eu penso a Páscoa como o sacrifício substitutivo, vicário dele por nós. Então, quando a gente fala dessa vida litúrgica, é uma vida integral de serviço a Deus e não apenas momentos esporádicos e bem raros numa semana, né? Então, o que você basicamente é algo que vai além daquele encontro semanal de você com a igreja, vai entrando na vida toda, né, do crente, em todas as áreas da vida dele. Esse é o propósito, essa é a ideia de se ter uma vida litúrgica. Sim, que a partir do momento que você estabeleceu que você não deve se restringir a um espaço físico. Eu estou na igreja, eu estou num templo, e aqui é o lugar da adoração. Jesus já disse para a mulher lá de João 4 que vai chegar um tempo, e já chegou, que não é em qual monte ou em qual construção a gente adora, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso em tempo integral, né? Sim. E é porque é muito comum, é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de coisa, né? Tipo, eu estou aqui na igreja, eu vou ser um adorador, um servo.
lá no meu trabalho eu vou ser um outro tipo de coisa, né? Acaba fazendo transformando o lugar ali. Fica vivendo uma vida do dualismo, né? Entre o sagrado e o profano. Isso é muito comum. A gente vê isso com muita frequência. E nós vemos cristãos protestantes vivendo as suas vidas dessa maneira, fazendo essa, se eu posso falar com essa palavra, vivendo essa dicotomia. Mas é interessante que esse pensamento e essa construção do vida litúrgica, de uma vida litúrgica, ela desmonta, por exemplo, aquela ideia que muitas vezes a gente tem de que liturgia é um programa de culto. Né? Quem que vai fazer a liturgia hoje, né? No domingo à noite? E fica aquela ideia de que liturgia seja apenas um programa de culto. Ganhamos essa herança, né? Não sei de quem, mas temos esse hábito dentro das nossas igrejas, e aquilo ali nada mais é do que um programa de culto. A liturgia é a nossa vida. Nós somos homens litúrgicos, né? A nossa vida é uma vida litúrgica. E é isso que o Maicon falou, é aplicar no nosso dia a dia os valores que nós temos aprendido nas Escrituras Sagradas, vivendo como seres litúrgicos, cultuando a Deus, porque a nossa vida é um culto a Deus. Né? No catecismo, no breve catecismo, né? Não, aliás, no catecismo maior de Westminster, você pega a primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, né? E a gente glorifica a Deus quando a gente torna o nome dele conhecido, quando a gente espalha o nome do Senhor. Então a nossa vida ela é para glorificar a Deus. Então, se a nossa vida é para glorificar a Deus, significa que nós somos 24 horas por dia, 7 dias por semana, seres que precisam glorificar a Deus. E então a gente precisa viver uma liturgia constante nas nossas vidas. Isso que eu acho muito bacana a gente pensar e ponderar. E as pessoas até têm o costume de falar assim, né? Você vai numa determinada igreja, aquela igreja de liturgia mais aberta, de liturgia mais fechada. Tem esse tipo de coisa, né? A liturgia só como aquele momento da abertura do culto, né? E a mais aberta é aquela mais animada, que não tem talvez os mesmos elementos de uma igreja que eles chamam de tradicional, né? Mas vai muito mais além de tudo isso. E vocês estão fazendo isso na igreja de vocês? Vocês estão buscando plantar essa vida litúrgica? Só para poder situar o pessoal, o Maicon está na 6ª igreja, o Amado na Igreja Presbiteriana Memorial, né? Isso. Uma lá no bairro São Pedro, outra aqui na Avenida Minas Gerais. E como é que tá? Como é que nasceu, é claro, primeiro o interesse de trazer isso para a vida da igreja onde vocês estão? E como é que tem sido para vocês plantar essa visão, né, na vida do povo do Senhor que está ali com vocês e debaixo do pastoreio de vocês? Como nasceu? Eu sempre, no que diz respeito à pregação, a planejamento, eu sempre fui muito regrado e organizado. A minha esposa vai falar que no resto das coisas eu sou um bagunceiro, assim, quanto mais. Mesmo. Mas a área de trabalho do meu computador é organizadinha, os meus sermões são todos organizadinhos e as coisas relacionadas ao trabalho, à igreja, sempre foi assim. Então, eu sempre gostava de pegar, aí vou planejar os sermões que eu vou pregar para o ano inteiro, o que eu vou dar de estudo bíblico para a igreja esse ano. E aí era sempre aquela coisa, vou parar, vou pensar, esse mês eu quero falar isso, aquele outro mês eu quero falar aquilo outro. E aí foi quando eu me deparei com a existência de um calendário litúrgico cristão, que para mim até então era um negócio puramente católico, falar em questões como Pentecoste, aquela coisa da Páscoa com mais Semana Santa, Quaresma, isso para mim isso é coisa de católico. Aí eu vou observar que existe também uma tradição reformada que entende que o calendário litúrgico é algo que pode ser aplicado com algumas diferenças de como o catolicismo romano guarda na igreja cristã ou na igreja protestante. E aí eu falei, eu agora então não preciso ficar escolhendo mês a mês qual é o meu tema. Então eu vou seguir os tempos ou estações litúrgicas, como preferir, que aí eu tenho o Advento, eu tenho o Natal,
eu tenho a Epifania, que é o primeiro domingo do ano, aí eu tenho o tempo comum, eu tenho Quaresma, Páscoa, Pentecoste, outro tempo comum mais extenso que vem depois do Pentecoste até o próximo advento lá em novembro, né, final de novembro, início de dezembro. Então, eu já tinha um ritmo a seguir ali, porque a ideia de um calendário litúrgico é justamente nesse sentido dizer que nós vamos nos desvincular de como os homens sem Deus administram seu tempo. É como se anualmente Deus estivesse repetindo uma nova sequência histórica que reconta e repete para nós toda a história da redenção. Então, por isso que é o calendário litúrgico, ele é um calendário, olha, nós não interpretamos o tempo como um mercado, como as disputas políticas, mas como uma constante sucessão e repetição da nossa fé. Nós revivemos e reexperimentamos anualmente o mover de Deus na história, trazendo redenção. E aí, quando eu me deparei com isso, muito por influência do Amado, porque ele teve um professor em Campinas que introduziu muito na cosmovisão deles, os alunos lá, essa ideia. Então, por influência dele, eu fui conhecer melhor, fui estudar melhor, e aí, nesse sentido, aí eu comecei a aplicar na minha agenda de planejamento de sermão. Aí, não, então eu vou começar a pregar dentro dessas estações. Então, no período de Páscoa, vou apontar para sacrifício de Cristo, redenção. Período de Advento, de Natal, preparação para o Natal e Natal. Até que, de um tempo para cá, né, eu renovei esse ano passado para mais um triênio para a igreja, mais 3 anos. Eu já planejei os sermões dos 3 anos. Então, eu já sei, se você me perguntar, o que você vai pregar no segundo domingo de junho de 2027, eu consigo abrir meu celular aqui e dizer, o texto que eu escolhi, que eu vou pregar, é esse aqui. Uhum. Né? Então, para mim, trouxe esse planejamento de trazer para a igreja um constante reviver da história da redenção através do púlpito, e depois a gente vai falar um pouco mais de outros desenvolvimentos para a semana que nós fizemos atrelados a esse clímax da semana, que é o culto, o sermão de domingo, e os desenvolvimentos e as ramificações que a gente trouxe a partir daí. Você está falando então de estações, você falou de tempo comum, eu fiquei curioso. O que seria esse tempo comum dentro dessas estações? Pode falar. Pode. Então tá. Nós temos os tempos chamados os tempos sazonais ou tempos festivos, que são esses que eu disse, as chamadas festas cristãs, né? Páscoa, Natal, Advento, tudo mais. Os tempos comuns são esses tempos em que não existe festa nenhuma. Aí a gente tem depois do primeiro domingo de janeiro, que é aquele tempo da Epifania, até chegar ao tempo da Quaresma, é chamado um tempo comum, que normalmente vai de 6 a 7 domingos. Depois do Pentecoste, que vai ali maio, mais ou menos, até novembro, quando a gente chega no Advento, aí a gente tem um período aí de praticamente 6 meses, tem outro tempo comum, que não tem mais nenhuma festa cristã. Porque nós, por exemplo, temos uma festa cristã católica, que é o Corpus Christi, que nós não guardamos, nós não lidamos com ela. Então, para nós, esse tempo comum ele vai do Pentecoste até o Advento depois. Então, são tempos em que não existe nenhuma festa, não tem uma Páscoa, não tem um Natal, então ele é chamado de um tempo comum. E aí é o tempo que a gente prega outros assuntos com mais liberdade, ao invés de eu me apegar, não, aqui eu vou pregar só sobre Natal, aqui eu vou pregar só sobre Páscoa, período de Quaresma, vou pregar só arrependimento e vida de santidade. No tempo comum eu trabalho outros temas com a igreja. Eu gosto de expor livros inteiros, então o tempo comum que começa agora depois do Pentecoste, nesse ano de 2025, nós vamos expor Daniel inteiro na igreja nesses 6 meses. Né? Eu e o pastor Pedro, que trabalha comigo. Então, o tempo comum é isso, é os tempos sem festa. Então, só pegando um gancho aqui no que o Mike estava falando anteriormente, ele citou o fato de eu ter aprendido bastante coisa sobre isso no seminário, né? Ouvido, né? Não aprendido. Mas eu fiquei muito interessado, né? Quando a gente olhava ali e falava assim, nossa, que legal. Você tem um ano, não começa em janeiro, o seu ano começa no primeiro domingo do Advento.
que é o quarto domingo antes do Natal, né? Então, as coisas vão tomando uma proporção maior. A gente começa a perceber, quando a gente observa esse calendário litúrgico, a liturgia de maneira geral, que a Páscoa é a principal data do calendário litúrgico, do calendário cristão, e não o Natal, né? A Páscoa é assim, o ápice de tudo, é a consumação das coisas, né? E ali a gente reconta essa história, a gente revive essa história sequencialmente, ciclicamente, e isso vai moldando a nossa fé, aprimorando a nossa fé. E eu sempre quis aprender um pouco mais a respeito disso. E aí, alguns colegas do seminário me sugeriram um material que a gente compra. Eu comprava através de um site desses de compras de e-book, etc. Esse material, que era o lecionário cristão, que eles disponibilizam os fascículos a cada tempo litúrgico. Eles vêm nas cores certinhas ali, né? Agora Quaresma é roxo e tal, e vem tudo bonitinho. É um trabalho muito bem feito desse pessoal. Eu esqueci o nome aqui agora. Eu acho que é lecionário mesmo. É lecionário. Acho que é lecionário mesmo. Mas eu esqueci o nome do pessoal que produz. Mas chama-se lecionário. E é muito legal. Só que ele tem uma pegada assim, diferente da nossa presbiteriana, né? É mais anglicano. Ele é mais anglicano, mas é muito bom, né? Eu até falei com o Maicon, poxa, a gente podia ter um trem desse, né? Só que mais adaptado. Aí você até comentou, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa mais perto da nossa realidade. E aí foi quando, de fato, o Maicon sentou, produziu um protótipo, né? Lançou para a gente começou a fazer ano passado, né? Esse já é o segundo ano. Ele está aplicando na sexta igreja. Ano passado eu estava em outra igreja, que é a de Itabirinha. Apliquei lá o ano passado. Para esse ano agora, o formato do lecionário mudou, né? A formatação dele, algumas propostas. É uma evolução, né? E aí eu já estou aplicando aqui também na Memorial. E os desdobramentos, a gente vai falar deles depois, né? Eu acho Sim. A gente vai dedicar um Mas tempo. é basicamente falar isso. sobre o trabalho de vocês para a igreja, como é que a igreja interage, né, nesse período. Você falou de mensagens, você falou de estações, antes de falar das mensagens. Nós estamos na Quaresma, então. Sim. Estamos na Quaresma e geralmente a gente enxerga, nós crentes, né, enxergamos muita gente enxerga a Quaresma como um período muito mais voltado para o catolicismo do que para a gente, né? E nesse período, como é que as mensagens, aquilo que é ensinado para a igreja vai girando em torno do quê? Dentro desse período, para a igreja viver esse período de Quaresma. Tá, deixa eu só dar um passo atrás histórico aqui antes. É importante. Porque quando a gente fala em calendário litúrgico num contexto reformado, é foco de muita discussão e muito debate. Por quê? A herança presbiteriana ela é uma herança que você tem uns calvinistas mais raiz, e o Calvino guardava essas festas como Natal, Páscoa em Genebra, e tem a turma que é mais oriunda do legado puritano da nossa própria Confissão de Fé de Westminster, o Diretório de Culto, que trabalham a ideia de um culto simples e que muitos deles rejeitam qualquer guarda de festa, né? Então, quando a gente fala nessa ideia de se estabelecer ou de se trabalhar com um calendário, muita gente estranha porque, de fato, por nós sermos herdeiros de uma corrente mais puritana, a simplicidade do culto focado na palavra, rejeitando essas festas e estações, é mais comum mesmo. Tá? Falando de Quaresma, a Quaresma é um tempo de arrependimento, um tempo de consagração, um tempo sacrificial. Na tradição católica, compreende-se a salvação como algo que a gente chama de sinergista, né? Há uma mutualidade entre a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus, e as práticas da santificação cristã como cooperando para a salvação. Então, por isso que a Quaresma
começa na quarta-feira de cinzas. Você tem um período carnal no carnaval e vem cá que agora eu vou fazer uma cruz de cinza na sua testa e você vai entrar agora em 40 dias expurgando e purgando esse tanto de pecado que você cometeu no carnaval aí. Nós não trabalhamos nesse sentido. Nós pensamos na quaresma como um tempo específico no qual nós vamos ensinar e repetir com a igreja a necessidade de arrependimento, de santificação, sem, por exemplo, a imposição normal no catolicismo romano, que você tem uma imposição de jejuns que vem de cima para baixo. Então, nós não estabelecemos, agora entramos na quaresma e todo mundo tem que jejuar. Nós vamos estimular, falar, se você quiser, se você desejar, se você quiser experimentar um tempo de consagração a Deus, pratique o jejum, oração, obras de caridade, busque se arrepender dos pecados, transformação de vida. Então, é um tempo de estimular contrição, uma busca com Deus. Então, se alguém me falasse, isso não é uma data que você deveria guardar, ela é tão cristã, tão maravilhosa, né? Nós não vamos... só que a nossa compreensão tudo que eu faço nesse período de quaresma, seja uma questão sacrificial ao jejuar, ou me abster de alguma coisa, é por gratidão a Cristo por aquilo que Ele já fez, e não como uma forma de cooperar com Ele na minha salvação. Então, tem essa diferença da não obrigatoriedade, da não imposição de cima para baixo, e essa cosmovisão, né, soteriológica no que diz respeito à salvação, de não é uma cooperação que eu estou dando para Jesus, não é um exercício de eu me limpar e me lavar dos meus pecados, mas de expressar a Ele, com a vida de santidade, toda a gratidão que eu tenho por aquilo que Ele fez por mim. Muito bom, muito bom. A gente vai conversar um pouco mais sobre questões mais práticas depois. Sim. Como é que se aplica isso na vida da igreja, esse período, né, para arrependimento, consagração. Qual é a maneira prática, né, que uma pessoa faz isso no seu dia a dia? Mas a gente faz isso no próximo programa, que a gente conversa mais. Beleza. Porque tem muita coisa, até mesmo para entrar esse assunto na mente das pessoas, né, talvez escutando isso pela primeira vez, né, até mesmo por que não celebrar esse período, né, por que não guardar esse período. Mas a gente conversa mais no próximo programa, tá bom? Beleza. E você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Eu te espero então no nosso próximo programa. Lembrando que se você está assistindo esse programa pelo YouTube, você pode deixar aí o seu gostei, também o seu comentário e compartilhar esse vídeo com alguém, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Pela vida tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até ele aparecer aqui. Nas estradas tortuosas encontrei um farol. Em meio à escuridão só ele fez brilhar o sol. Histórias que me contam como ele sempre está lá. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.